Quem você pensa que é? Agora deixa eu fazer essa mesma pergunta em outro tom. Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Olha só. Se eu tivesse ouvido o que está no meu coração para eu falar para vocês hoje, quando eu tinha a idade de vocês, eu acho que isso ia me fazer um bem enorme. Hoje de manhã eu estava pensando assim, gente, o que eu vou falar para aquela galera lá? Eu vejo assim umas pessoas aqui, tipo Fabrício, Clóvis, Franklin, que conseguem se comunicar com muita facilidade, o pessoal lá do UP e tal. Pô, e eu fico assim, confesso a vocês, meio desconectado. Eu estou mais acostumado a falar para o pessoal da igreja, né? Para a galera mais adulta, né? Então, assim, é engraçado que quando a gente pensa assim, né? O que você vai falar e tal, e quando você muda o pregador, os exemplos mudam bastante. Então, por exemplo, quando um homem prega, aí os exemplos que ele dá é assim, o carro, o trânsito e tal. Muitas vezes, quando uma mulher prega, o exemplo dela é assim, a louça do jantar de casa, a pia da cozinha, né? Então, são as dificuldades, é o mundo de cada um. Mas, eu não sei quantos aqui estiveram no nosso retiro do Go Camp. Quantos aqui tiveram? Só para eu ter uma ideia. Ih, que maravilha. Ai, ótimo, ótimo. Sabe por quê? Eu não vou precisar repetir como foi a minha infância. Final da minha infância, início da minha juventude, lá em relação ao meu pai, né? Vocês lembram que eu comentei? Eu tenho ainda um irmão gêmeo, meu pai ainda está vivo com 90 e tantos anos, e eu sempre tive muita dificuldade em me relacionar com meu pai. E o maior problema era o desgraçado do meu irmão gêmeo. Por quê? O cara só tirava nota boa, e eu só tirava nota ruim. Vocês lembram que eu contei isso para vocês, né? Então era assim, chegava em casa da prova, meu pai perguntava, como é que vocês foram na prova? Aí meu irmão, fui péssimo, pai, foi horrível a prova. E eu dizia, pai, nessa eu me dei muito bem. Aí vinha a nota. Ele que se deu mal tirava 9,5. Para mim, que a prova foi fácil, eu tirava 5, 6, muitas vezes 4. É que eu estou sendo bondoso comigo mesmo, né? Então não digo que eu tirava 3, 2, enfim. E durante muito tempo, meu pai, ele nunca tomou cuidado em evitar esse tipo de comparação lá em casa. Isso sempre foi uma coisa que para mim era muito dolorosa. Eu torcia pelo meu irmão gêmeo, queria que ele se desse bem. Eu torço até hoje por todos os meus irmãos, eles são preciosos, um dos meus irmãos já faleceu, mas eu torço pelos meus irmãos, eu quero que eles prosperem. Mas você sabe, né? Alguns aqui com certeza sabem do que eu estou falando. A palavra dos nossos pais para nós é muito importante. A maneira como eles nos veem vai ajudar a gente a formar um valor que nós temos a respeito de nós próprios. Então, por exemplo, essa pergunta, né? Quem você pensa que é? Vamos começar a pensar nessa resposta. Você é uma pessoa que gosta mais de esporte ou gosta mais de estudo? Você é só para pensar, gente. Não precisa se revelar, não. Você é uma pessoa que prefere assistir filmes e séries ou você prefere fazer uma trilha no meio da mata? Como você se vê? Você é alguém apaixonado por um time de futebol ou você prefere tocar um instrumento musical? Como você se vê? Quem você pensa que é? Como você se avalia? Agora eu vou fazer uma pergunta forte, hein? Uma pergunta poderosa. Você se considera um bom partido? Lá na frente, quando você se casar, a pessoa que casar com você,
ela vai ser uma pessoa premiada ou uma pessoa azarada? Como você se vê? Percebe? Essa nossa autoavaliação passa por isso aqui. Tem gente que acha assim, ó, aqui eu não estou falando, gente, de soberba, vaidade, orgulho, um orgulho maldito, alguma coisa assim, não. É que eu estou falando de como nós nos vemos, principalmente nessa faixa etária que nós estamos aqui. Porque eu me lembro que quando eu estava na idade de vocês, foi que eu passei os meus maiores conflitos. E como você imagina isso? Quem namorar com você vai fazer uma boa escolha, vai estar dando um passo que vai ser bom para ele, ou é um péssimo negócio se aproximar de você? Não estou dizendo o seguinte, vai se dar bem, vai se dar mal. Não é nesse sentido. É como você se vê para que você faça esse tipo de avaliação, né? Sabe por quê, gente, que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu acho que a maioria de nós vai considerar o seguinte, cara, tem gente muito melhor por aí. Pô, se essa minha namorada, ou essa bonitona que está aqui que eu estou de olho, ela nem percebeu ainda, se ela escolher o outro cara, pô, vai ser muito melhor para ela. Pô, o cara é mais inteligente, o cara joga bem futebol, ou o cara toca um instrumento maravilhosamente bem, o cara, a família dele, sei lá, tem dinheiro, qualquer outra coisa assim. E a tendência é nós sermos extremamente críticos e rigorosos conosco mesmo. A ideia aqui não é fazer com que você tenha uma autoestima elevada demais, de uma maneira negativa, de uma maneira que você passe a pensar ou você passe a se achar. Não, a ideia não é essa. Mas você hoje acredita que é bem-sucedido? Ou, vamos lá, botando o pé no chão, você acredita que é um pecador, mas que é um pecador abençoado? Olha só, como nós formamos a imagem de nós mesmos, a maneira, de uma forma geral, como nós formamos esse nosso conceito de nós, aquilo que nós pensamos de nós, gente, pode ter certeza que é uma maneira muito cruel, ou é um caminho muito cruel que nós atravessamos e que vai moldando essa ideia que a gente tem da gente mesmo. Eu me lembro quando eu tinha, sei lá, 5, 6 anos de idade, ainda no jardim de infância, não sei que nome tem isso hoje em dia, tá bom, gente? Vocês perdoem aí o meu palavreado, mas espero que vocês entendam. Então, quando eu tinha, sei lá, 5, 6 anos de idade, cara, a gente tinha que defender a nossa honra às custas do bem da frente. E era assim, né, que se atracava mesmo e tinha uns garotos maiores, aqueles garotos grandões lá de 7, 8, 9 anos de idade, que arrebentava a gente e a gente saía de lá se sentindo as piores criaturas. E mais, não podia nem chorar na frente dos outros, porque se chorasse, já sabe, é maricas, é não sei o quê, você sabe. Aí a gente cresce, fica jovem e esse tipo de coisa, ele muda um pouco. E aí passa a ser assim, na hora de escolher cara para jogar no nosso time, ou a menina para jogar lá, o vôleizinho, participar da equipe lá, nós somos os últimos a sermos os escolhidos. Vai ter uma competição importante, formar um time da escola, não estou nem no banco de reserva. A gente vai formando um conceito de nós mesmos. Quem aqui tira as melhores notas? Tem um aluno, cara, o cara se dá bem em tudo. Então, ele não é um bom jogador de futebol, mas o cara é nerd, é fera, só tira nota boa. Uma coisa compensa a outra. Quem é o mais popular? E aí chega na minha vez. Eu nem sou campeão de futebol, eu não sou nerd, não tirava boas notas, e não era popular de jeito nenhum, né? E aí eu começo a me comparar com os outros, e a avaliação que eu faço de mim mesmo é muito ruim. E eu sofro com isso, né?
Aí chega no momento que as comparações são, quem estuda nos melhores colégios? Quem tem as namoradas e os namorados que são mais bonitos? Quem aqui tem ou terá os melhores empregos, as melhores casas, os melhores carros, etc. E com isso, nós vamos formando uma ideia de nós. Eu estou sendo bem sucedido, eu tenho algum valor, eu não valho nada. Então, gente, toda essa competição nos leva a nós nos medirmos e a fazermos um conceito, na maioria das vezes, errado a respeito de nós mesmos. Há algum tempo atrás eu li uma reportagem, pena que eu não guardei a fonte, não tirei foto, naquela época talvez nem tivesse o telefone para tirar, mas eu, enquanto esperava no barbeiro minha vez para cortar o cabelo, eu li numa revista, dessas velhas que ficam jogadas lá, uma reportagem que era o seguinte, as 20 mulheres mais bonitas do mundo, sabe aquela deusa da beleza, aquela musa que todo mundo se inspira, admira e tal, as 20 mulheres mais bonitas do mundo sempre se acharam feias. Sempre se acharam feias. Sabe por que isso acontece? Porque existem padrões que são impossíveis da gente alcançar. Mesmo que você seja uma pessoa bem-sucedida, você não conseguirá obedecer a todos os padrões o tempo todo. Pode até ser que numa época da sua vida você consiga determinada coisa, não apenas em termos de padrão de beleza, mas em termos de ser uma pessoa popular, ou despontar em algum esporte, ou de alguma maneira positiva você se sobressair, e uma coisa compensa a outra. Mas é difícil, na verdade é impossível você manter um padrão lá em cima, top o tempo todo. E aí acontece que quando isso começa a cair, a gente se sente mal, derrotados, desvalorizados, menosprezados, gente sem importância. Eu queria perguntar para você, como você se vê hoje aqui? Você que está sentado aqui, eu tenho certeza que foi Deus que me mandou fazer essa pergunta para você. Como você se vê diante dos seus colegas, diante das outras pessoas? Que valor você se atribui? Afinal, quem você pensa que é? Então, se você está com sua Bíblia aí, abre lá em Mateus, capítulo 4, a gente vai ler a partir do versículo 1. Mateus, capítulo 4, versículo 1. Gente, olha que interessante. Não sei se você já ouviu essa análise que a gente vai fazer agora aqui nesse texto. É o texto da tentação de Jesus. Será que alguém consegue um copinho d'água? Tem copinho d'água por aí? Não, né? Valeu, brigadão. É Pedrinho? Esse Pedro é um guerreiro, cara. Então vamos lá, Mateus 4, 1. Então, está todo mundo aí acompanhando? Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Vamos lá, agora atenção no versículo 3, que a gente vai falar sobre ele. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Beleza? Vamos dar um intervalo aqui. Se és, mas para não gastar bateria, pode desligar, mas a gente vai voltar no versículo 4 já. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Quando a gente lê que Jesus passou 40 dias e 40 noites orando, e a proposta do diabo para Jesus, a impressão que a gente tem numa leitura superficial é que a tentação do diabo para Jesus é em relação à fome. Tipo, você está morrendo de fome. Cara, faz um pãozinho aí,
Olha, o diabo poderia até propor a Jesus, né? Lá no século... Obrigado, Pedrão. Pô, você é demais, cara. Obrigado. Obrigadão. O diabo poderia ter até proposto para Jesus assim, olha, lá no século 21, vai ter um pão especial francês do Pierre Boulangerie, do Laurent, né? Então, cara, faz um pão igual a esse aqui, faz essa pedra se transformar num pão, assim, maravilhoso, fresquinho, quentinho, come. Gente, foi essa a tentação de Jesus? Percebe? Mais uma vez, uma leitura rápida leva a gente a entender, talvez, ou a achar, que a tentação de Jesus foi que depois de 40 dias jejuando, ele estava com fome e o diabo ofereceu pão. Mas não foi essa a tentação. O diabo não ofereceu pães. Qual foi a tentação de Jesus? Veja o argumento que o diabo usa. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Sabe por quê? Sabe qual é a tentação de Jesus aqui? Para a gente entender a tentação de Jesus, a gente tem que voltar uns versículos atrás, lá no capítulo 3. Final do capítulo 3, o que acontece no final do capítulo 3? Jesus é batizado por João Batista. No momento que Jesus é batizado, os céus se abrem, Deus fala com Jesus. Esse é o meu filho amado e nele eu tenho todo o meu prazer. Então, 40 dias antes, Deus falou com Jesus. Você é o meu filho amado em quem eu tenho o meu prazer. Então agora, a tentação que o diabo faz a Jesus, ou leva Jesus a ser tentado, a maneira como ele leva Jesus a ser tentado, não é em relação à fome ou ao pão, mas ele tende, o intento dele é levar Jesus a desacreditar do Pai. Tipo, como assim? Você acha que é mesmo filho de Deus, mas é possível o Filho de Deus estar faminto? É possível o Filho de Deus estar no meio do deserto? É possível o Filho de Deus estar nesse momento carente e necessitado? Se você acredita mesmo que é filho de Deus, se você confia naquela voz que você ouviu 40 dias atrás, então manda que as pedras se transformem em pães. Ou seja, se você é filho de Deus, prova. O que o diabo tentou destruir aqui, gente, não foi quebrar o jejum de Jesus, levando ele a comer pão. Mas o que o diabo queria nesse momento era destruir a confiança que Jesus tinha no Pai. O que o diabo queria aqui nesse momento era levar Jesus a duvidar do que Deus havia falado dele. Gente, isso aqui é fundamental para a gente entender. E eu tenho certeza que se você estiver ligado, isso aqui entrar no seu coração agora, isso vai fazer um bem enorme para você o resto da sua vida. A tentação de Jesus aqui, nesse primeiro momento, não foi a tentação do pão, mas foi a tentação de Jesus continuar confiando ou não em Deus, continuar crendo ou não no que Deus havia falado a respeito dele. Vê? Olha só, a tentação não é, Jesus, olha o pão que eu trouxe para você, maravilhoso, cheiroso, quentinho. Não foi essa a tentação. A tentação foi, se você é mesmo filho de Deus, como aquela voz do céu falou, então faz um sinal, dá uma prova, faz alguma coisa, porque a gente não admite a possibilidade do Filho de Deus estar na situação que você está. Não é possível. E aí Jesus respondeu, olha, está escrito,
nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vê como Jesus reage? Jesus reage assim: olha, diabo, eu não tenho que te provar nada. Eu não preciso provar nada para você. Se nós estamos seguros de ser quem diz que nós de sermos, quem Deus diz que nós somos, gente, nós não precisamos provar nada para ninguém. Eu sei quem eu sou. Eu sei que Deus vai me sustentar. Eu tenho absoluta confiança no meu Deus. Da mesma forma que Ele fez o maná cair lá atrás, povo de Israel, se Deus achar conveniente, Ele vai me dar pão. Ele está vendo a situação que eu estou. Ele está vendo que eu estou há 40 dias no deserto, jejuando. Se Deus quiser, Ele pode fazer o pão aparecer aqui na minha frente agora. Eu até poderia mesmo tomar o controle de toda essa situação. Eu tenho o poder, como filho de Deus, de transformar mesmo essa pedra no pão que viria só lá no século 21. No melhor pão jamais imaginado pelo homem. Eu poderia fazer algo assim. Mas não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, o pão não é o mais importante nessa vida, mas a palavra que sai da boca de Deus. O pão não é o mais importante nessa vida, mas a certeza de que o Senhor é fiel, me ama e me sustenta. E aí a gente chega no versículo 5. Vê lá, por favor, abre sua Bíblia de novo aí, ó. Versículo 5. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-a na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Mais uma vez, gente, pode ligar aí seu celular, mas mais uma vez, olha qual é a tentação. A tentação aqui não é: Jesus, faz um sinal sobrenatural, fantástico, maravilhoso, para você se tornar famoso agora, para as pessoas verem que você é mesmo filho de Deus. A tentação não foi essa. Mas o diabo, ele tenta levar Jesus novamente a duvidar da sua identidade. Se você é filho de Deus, pula daqui, se joga daqui. Se você está seguro, se você confia mesmo em Deus, se você crê mesmo que Deus é seu Pai, então se joga lá embaixo, pula agora desse muro. Você tem certeza que é filho dele, então, e confia nele? Então prova. E aí Jesus lhe respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Jesus quer dizer, mais uma vez, olha, eu não tenho que te provar nada, eu não te devo satisfações. Da minha parte, eu não preciso pedir a Deus que me dê algum sinal para que eu tenha certeza de que sou seu filho, de que Ele me ama, de que Ele me conhece e apesar de me conhecer, Ele me quer como parte da sua família. Mesmo assim, eu não preciso de nenhum sinal sobrenatural para ter convicção disso. Eu sei quem eu sou e sei que Ele me ama, porque Ele é um Deus fiel e falou isso. E aí vamos lá para o versículo 8. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Então, gente, o diabo viu que Jesus estava absolutamente seguro e convicto de quem ele era. Jesus sabia quem era, ele sabia que ele era o Filho de Deus, ele sabia que Deus o guardaria, o protegeria, o proveria. Então, não adiantava o diabo continuar tentando Jesus nessa mesma área da sua vida. O que o diabo faz? Ele tira a máscara e fala diretamente o que ele pretende de qualquer um de nós. Ele diz: olha,
Você está vendo toda essa riqueza, esses reinos, o fulgor desse mundo? Então, eu vou te dar tudo isso se você se prostrar e me adorar. Beleza, você é filho de Deus, está convicto disso? Então, se você me adorar, veja só, eu estou oferecendo para você um caminho mais fácil. Eu vou fazer com que você se torne rei, sem que você tenha que passar pela cruz. É um caminho mais simples, mais suave. E aí, nessa hora, Jesus já perde a paciência e fala: retire-se, Satanás. E o texto diz que o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Gente, vamos à primeira lição do texto. Primeira lição. Você não é o que as pessoas dizem. Você não é o que as pessoas dizem. Nem mesmo quem pensa ou o que pensa que você é. Você é o que Deus declara sobre você. Essa lição é um pouco grande, mas a gente consegue guardar. Olha só, você não é o que as pessoas dizem de você. Você não é nem mesmo aquilo que você pensa que é, mas você é aquilo que Deus declara a seu respeito, a respeito de você. Percebe? Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Você não é o que as pessoas dizem. Você não é o que as pessoas dizem. Agora vira para o outro lado e fala: você não é o que pensa que é. Para outra pessoa do outro lado: você não é o que você pensa que é. Agora fala para a pessoa que está atrás de você: você é o que Deus declara que é. É que todo mundo vira para trás. Isso aí, beleza. Você é o que Deus declara que você é. Beleza? Gente, guarda isso no seu coração. Guarda isso para toda a sua vida. Nunca esqueça dessa lição que Jesus nos ensina aqui. Você não é o que as pessoas dizem. Você não é nem mesmo aquilo que você acha, imagina que é. Você é o que Deus declara a seu respeito. Gente, como eu falei, as 20 mulheres mais bonitas do mundo se acham feias. As pessoas dizem que você é feia, ou que você é feio. Ah, meu cabelo não é liso, meu olho não é azul, não tenho tanquinho, né? Já foi o tempo, cabelo já caiu. Então, assim, eu me acho feio. Mas sabe o que Deus fala para a gente? Fui eu quem criou você. Fui eu que criou você. Tá certo, Fabrício? Fui eu quem te criou. Fui eu quem te criou. E eu escolhi cuidadosamente a cor dos seus olhos, o tipo de cabelo, o jeito do seu nariz. Eu que te dei o corpo que você tem. E você pode apostar que quando eu fiz isso, eu fiz com todo o meu amor. Eu idealizei a criatura mais bela que pude e gerei a você, do jeito que você é. Então, as pessoas talvez digam para você que você é feio, que você é feia, porque nós não obedecemos ao padrão de beleza do mundo. Mas Deus diz que nós somos lindos. Deus diz que você é linda. Deus diz que você é lindo. E aí, gente, volta a nossa lição. Você não é o que as pessoas dizem. Você não é nem mesmo o que você pensa a seu respeito. Mas você é o que Deus declara que você é. Então você é o quê? Não, você é o quê? Lindo, gente. Lindo, já estou nessa parte. Deus diz que você é linda. Deus diz que você é lindo. Ah, eu me acho burro, tenho uma dificuldade enorme de entender as coisas quando ouço pela primeira vez. Mas Deus diz: olha,
você vai encontrar sabedoria à medida que você me obedece. Só o fato de você estar aqui, crendo no meu nome, você já está num patamar de quociente de inteligência muito acima dos doutores que existem pelo mundo. Sabe o que vai acontecer? Lá no final da sua história, você vai passar a sua eternidade comigo. Então, não existe inteligência que se compare a esse padrão de sabedoria. A sua sabedoria é celestial. A inteligência deles é do mundo. A deles passará, mas a nossa permanecerá para todos sempre. Eu me sinto derrotado em relação às outras pessoas. Hoje a gente passa tanta dificuldade lá em casa, eu tenho tanta dificuldade em tantas áreas da minha vida, aparentemente as pessoas não têm problema nenhum. Mas sabe qual é a realidade? A realidade é que no final, quando todas as coisas acabarem, nós iremos morar no céu. Então, gente, vejam, nós não somos o que as pessoas dizem a nosso respeito, também não somos o que pensamos de nós próprios, mas nós somos aquilo que Deus declara a nosso respeito. Então, não acredite que você não tem valor, não acredite que você é uma pessoa desprezada, porque o que Deus afirma a seu respeito é que você é uma pessoa que lhe custou muito caro. Você foi comprado por um alto preço. Deus considerou que você é tão precioso, é tão valiosa, que Ele achou que merecia, que valeria a pena que o seu próprio filho morresse, entregasse a sua vida por amor a você. Você não é quem as pessoas falam, nem o que pensa, mas o que Deus declara a seu respeito. Então, gente, nunca duvide do amor de Deus por você. Nunca duvide que o plano de Deus para a sua vida é maravilhoso. Nunca duvide que Deus está e estará do seu lado todos os dias da sua vida. Se as pessoas falam algo de você, se você tem um pensamento formado a respeito de você mesmo, prefira acreditar naquilo que Deus declara a seu respeito. O que você é? Indo. Segunda lição. Se você é filho de Deus, não precisa provar nada para ninguém. Não foi isso que Jesus fez? Se você está seguro da sua identidade, você não vai precisar ficar por aí provando nada para ninguém. Você não vai precisar arriscar sua vida, correr risco de vida. Você não vai precisar arriscar sua vida, não sei, para chamar a atenção das pessoas, para com isso considerar que você vai ter algum valor. Você não precisa fazer isso. Você não precisa fazer papel de bobo, papel de boba, para atrair a atenção das pessoas, julgando que com isso você passa a ter mais algum valor. Ou que as pessoas vão olhar para você, que as pessoas vão considerar você. Sabe por quê, gente? Se você é filho de Deus, Deus está atento a você. E se Deus está atento à sua vida, cara, qual a importância se outros estão ou não estão? Se Deus está de olho em mim, não importa se os outros estão ou não olhando. Vê, hoje, eu não preciso ser o número 1 em tudo. Eu não preciso ser o campeão. Eu não preciso ser o melhor de todos. Eu não preciso provar ou mostrar que sou o melhor em todas as coisas para ter valor. Sabe por quê? O meu valor não está no que as pessoas avaliam de mim e nem no que eu avalio a respeito de mim mesmo.
O nosso verdadeiro valor está naquilo que Deus fala de nós. E Ele diz, vocês foram comprados por um alto valor, um alto preço. Vocês são preciosos demais. Vocês são valiosos demais para mim. Terceira lição. Se você é filho de Deus, jamais abra mão desse privilégio. Mas cedo ou mais tarde, o diabo vai fazer a você propostas muito parecidas com as que ele fez para Jesus. Mas cedo ou mais tarde, nós seremos tentados nessas áreas também. Quando somos tentados na questão da nossa identidade, de quem nós pensamos que somos, que valor nos damos, como as pessoas nos veem, como elas nos avaliam, nós somos tentados a fazer muita bobagem. Mas quando nós estamos seguros a respeito de nós mesmos, não porque na prática, hoje aqui, e isso já esteja acontecendo, mas porque pela fé em Jesus, aí sim, essas coisas já são realidade em minha vida. Eu quero abrir um parênteses aqui para falar algo que não é novidade para a gente. Não existe nada nessa vida que você possa fazer que leve Deus a te amar mais do que Ele já te ama em Jesus Cristo. Vê? Não existe nada que você possa fazer que vai levar Deus a te amar mais, a ter mais prazer na sua vida, a se alegrar mais em você do que Ele já faz em Cristo. Porque a razão dele nos amar não é algo pessoal, não é algo que dependa das minhas ações ou das minhas reações. Deus nos ama por amor do seu próprio Filho, porque foi Jesus quem morreu na cruz no nosso lugar. E a partir do momento que Ele morreu na cruz no nosso lugar, agora pela fé, nós passamos a viver essa realidade. E existe o outro lado também. Não existe nada que você venha fazer na sua vida que vai fazer com que Deus fique decepcionado com você. Se Deus não vai te amar mais do que Ele já te ama em Cristo, também não existe nada que você venha fazer na sua vida que vai fazer com que Deus, de repente, me decepcionei com aquele meu filho. Eu não esperava que ele agisse assim. Fui pego de surpresa. Não existe essa possibilidade. Isso significa que se você consegue perceber o amor de Deus por você hoje, você não precisa duvidar em nenhum momento da sua vida que esse amor de Deus continuará com você. Ele permanecerá com você todos os dias e todos os instantes da sua vida. Porque Ele nos ama em Cristo. Ele nos conhece. Mas mesmo assim, por alguma razão totalmente incompreensível nesse mundo, Ele nos amou, nos escolheu e nos chamou para si. Então, gente, se você é filho de Deus, jamais abra mão desse privilégio. Vai chegar um momento em que o diabo vai te prometer: vou fazer de você a rainha da praia, vou transformar você no cara ou na garota mais popular do seu colégio, vou fazer de você a pessoa mais rica do mundo, se você se prostrar diante de mim e me adorar. Vou te dar tudo o que você quer. Veja o esplendor do mundo como é. Venda sua alma para mim e eu vou fazer de você uma pessoa cheia de posses e de bens nesse mundo. Mas eu me lembro, gente, agora para terminar, que quando Moisés estava quando ele desceu do Monte Sinai, o povo de Israel havia construído o bezerro de ouro e estava adorando o bezerro de ouro. Deus fica indignado e fala para Moisés: Moisés, eu vou destruir o povo e vou refazer um outro povo a partir de você. Moisés disse: Senhor, não faça isso, porque
Os outros povos dirão que o Senhor não foi capaz de preservar o seu povo no deserto. Então o Senhor mantém o povo. E aí Deus, tomado de indignação, fala para Moisés: Moisés, diante da idolatria desse povo, eu não posso ir no meio de vocês. Vão vocês, e eu vou ficar aqui. E Moisés entrou em pânico e falou: não, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Se o Senhor não estiver conosco, nós não queremos dar nenhum passo. Nós vamos ficar aqui, porque é aqui que o Senhor está. O que Moisés mostra para a gente com essa argumentação diante de Deus? Moisés está dizendo o seguinte: olha só, Senhor, eu não quero ir para Canaã, eu não quero ir para a terra que mana leite e mel, eu não quero ter aquela riqueza, não quero ter aquela prosperidade, eu não quero ir para lugar nenhum, por mais bonito, atraente que pareça, se o Senhor não estiver com a gente, se o Senhor não estiver ali, se não for o Senhor que esteja nos conduzindo. Eu prefiro o deserto com Deus àquele lugar tão precioso sem a sua presença. Eu não quero nada que o Senhor não esteja envolvido, que não esteja me dando, que não venha das tuas mãos. Não quero usar atalhos, não quero usar estratégias pessoais, não quero usar a minha astúcia, a minha esperteza. Não, eu quero aquilo que o Senhor me conceder. Senhor, não permita que a gente saia daqui, se o Senhor não for conosco. Então, gente, a ideia é: eu sou filho de Deus. É o que Deus afirma da gente. Em Cristo nos tornamos novas criaturas, nós somos seus filhos. Ele é o nosso provedor. Ele é o nosso sustentador. Deus é o nosso Pai. Você pode dizer amém? Não acredite em nada que as pessoas digam diferente disso. Não acredite nem mesmo na avaliação que você faz de você, se for algo diferente disso. Entre o que as pessoas dizem, entre o que você pensa de você mesmo, não tenha dúvida em ficar com aquilo que Deus fala a seu respeito. Esses são meus filhos e filhas amadas. E neles eu tenho o meu prazer. Vamos orar? Senhor, ajuda a gente a viver essa realidade. Dá-nos esse equilíbrio, Senhor, de maneira que nós não venhamos a pensar de nós mesmos além do que convém. Mas também não queremos, Senhor, entrar nessa competição do mundo e nos considerarmos pessoas menosprezadas, pessoas sem valor, porque não é a realidade que acontece em nós, em Cristo, no Senhor. Somos teus filhos, o Senhor nos considera pessoas extremamente preciosas, somos queridos do teu coração, somos preciosos aos teus olhos diante do Senhor. Então, Pai, vem e opera isso em nós. Retira do nosso coração todo rótulo mentiroso que talvez tenha sido colocado, às vezes numa situação familiar, na escola, na rua. Senhor, todo rótulo negativo, que todo rótulo negativo seja desfeito agora em nome de Jesus, que o Senhor opere essa cura em nossas vidas e que o Senhor nos leve a entender isso, que somos preciosos na Tua presença, que custamos um valor alto, fomos comprados por um alto preço, para que a gente viva de maneira digna e que façamos valer
Senhor, aos teus olhos, tão grande sacrifício que o Senhor realizou por nós. Faz assim, é a nossa oração, muito gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém.